Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje, com muita honra, recebendo aqui em nossos estúdios, na verdade, no aconchegante apartamento onde está hospedado o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança. Ele que faz parte da linha sucessória monárquica no Brasil e vai nos falar um pouco sobre essa questão da linha sucessória no Brasil e principalmente desse momento que nós atravessamos, que é um momento que todos nós sabemos complexo para o país. O que pensa o nosso príncipe? Quais são as ideias e mesmo quais são os ideais da democracia nesse país maravilhoso que se chama Brasil e do qual dependemos tanto da história dessa família da realeza? Príncipe, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, tenho muito gosto de estar nessa entrevista em Primeira Linha e o meu amigo Laranja conversando bastante antes disso e eu vi que nós temos muitos pontos de afinidade. Com toda certeza. Graças a Deus. A respeito de minha família, a minha família veio para o Brasil com Dom João VI. Dom João VI para cá veio em 1808. E aqui chegando, deu-se conta que o futuro não estava na Europa, o futuro estava aqui. E aí criou-se pouco depois o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Passou a ser uma nação só. Ele também deu-se conta que um projeto, um grande brasileiro, é o que melhor correspondia à nossa vocação, que seria formar uma comunidade dos países de língua lusa, em que houvesse Portugal, Brasil, a Índia, Moçambique, Angola, todo mundo luso, com capital no Rio de Janeiro. Assim como uma comunidade de nações, que e aos poucos, então, sua autonomia ia sendo desenvolvida, etc. Perfeito. Ele queria ficar no Brasil, ele gostava muito mais do Brasil do que da Europa. Ele aqui chegou em 1808, numa retirada por causa das invasões de Portugal por Napoleão. Correto. Napoleão foi derrotado em 14. Ele só voltou a Portugal em 1821 e voltou forçado por uma revolução liberal no Porto que ameaçava criar o caos em Portugal. Mas partindo, deixou seu filho mais velho, o herdeiro da coroa, Pedro, como regente. E lhe deu um último conselho: meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Põe tu esta coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça. Graças a isso, a nossa independência não resultou de guerras sangrentas como nossos vizinhos hispano-americanos, mas foi muito mais uma emancipação de um filho maior a conselho paterno. E nós, com isso, garantimos a nossa unidade territorial, política, social e até psicológica. Se há uma coisa que os brasileiros têm consciência, é de sua unidade. Que, aliás, o senhor falou muito bem em conversa anterior, e eu achei interessante o seu ponto de vista com referência à miscigenação do Brasil. O senhor dizia que o brasileiro é uma pessoa agradável. Exato. Né? O senhor poderia... Afetuoso. Bondoso, gosta de ajudar. E que tem a ver com essa miscigenação. Tem, exatamente, porque uma das bênçãos do nosso país é a miscigenação. Os portugueses, nesse sentido, foram melhores colonizadores, porque eles não segregaram, eles fundiram as várias raças. Nós, com isso, o nosso povo, ele soma as qualidades dos portugueses, dos índios e dos negros. Nós temos a fé e o espírito empreendedor do português. Sim. Nós temos a bondade e a força da raça negra. O aspecto afetuoso do brasileiro vem da raça negra. E nós temos a intuição e o espírito maravilhável do índio. O jeitinho vem do índio. Várias características nós temos. Essa questão do jeitinho brasileiro, então, seria uma característica do índio. É do índio. Interessante. É do índio. Não é do português, é do índio. Quer dizer, na verdade, isso é que deu, posso dizer assim, uma credibilidade, e o que dá uma credibilidade maior ao brasileiro quando vai lá fora. Exato. Sempre diz, esse é brasileiro. Eu tenho muitos parentes europeus. Eles vêm ao Brasil, ficam encantados com as belezas naturais do Brasil, mas ficam fascinados com a bondade do povo. Quer dizer, essa herança foi uma herança que realmente foi positiva, para o nosso país. Muito positiva. Essa questão da miscigenação, que o senhor colocou muito bem, que aliás coloca-nos a pensar realmente sobre a questão da nossa formação
e desse lado do brasileiro, do jeitinho do índio que o senhor havia falado, da bondade do negro, ou da fé do português. Eu acho que isso é muito positivo. Mas nós estamos aí vivendo um momento conturbado no Brasil. Mesmo nós temos tido aí essa positiva miscigenação, vamos dizer assim, vivemos hoje um momento onde a corrupção tomou conta de todas as esferas do governo, seja estadual, municipal e principalmente federal. Vivemos aí momentos difíceis onde movimentos como a monarquia volta a ser colocado em pauta para todo e qualquer brasileiro observar. Nós tivemos um plebiscito, onde houve, de certa forma, acredito eu, uma interferência, eu queria que o senhor me corrigisse, para que não se prosseguisse da maneira como deveria prosseguir, e hoje, novamente, o Brasil, estando nesse turbulhão, né, digamos assim, de denúncias, coloca-se em xeque novamente a República Brasileira. Como é que o senhor vê esse aspecto? O filósofo grego Sócrates, quando foi perguntado pelo povo grego, os gregos perguntaram a ele, o que nós devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Para sermos felizes, certo. Sócrates respondeu, façam aquilo que faziam quando eram felizes. O Brasil teve um desenvolvimento extraordinário durante a monarquia. O caos no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889. Eu tenho um documento aqui de um dos grandes propagandistas da República durante o Império. Correto. E um dos grandes críticos da República, uma vez proclamada, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que na monarquia o parlamento era uma escola de estadistas. Na República transformou-se uma praça de negócios. Eu não sei o que ele diria se fosse Brasília hoje. Tem um outro texto que é muito conhecido do Rui Barbosa. Rui Barbosa tem um texto que todos os advogados em geral têm na sua mesa, e temos pessoas que conhecem, a maioria das pessoas conhecem. Rui Barbosa diz o seguinte, num discurso feito por ele em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Que é o que nós podemos, as pessoas sérias do Brasil podem observar hoje. Esse discurso, a parte seguinte não é publicada. E existe uma outra parte? Existe. Ele continua. A frase seguinte é, essa foi obra da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem tinha uma certa nódoa em sua vida, era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas estavam fechadas, havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam, aqui, acesa no alto, guardava redondeza, como farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são os tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos, da ação do governo, da prática das instituições. E aí continua Rui Barbosa na sua crítica. Ou seja, o próprio Rui Barbosa, que foi, a princípio, um grande perseguidor, entre aspas, da monarquia, ele deixou claro... Deixou claro. O texto está aqui. Que é um texto, deixou claro, muito obrigado, que deixou claro... Aí tem a citação, a página do livro, etc. Isso aqui, príncipe, nós podemos dizer, na verdade, que no início da República ele já viu que o Brasil estaria perdido. Ele viu que já tinha entrado a corrupção. E qual seria a forma ideológica mais lógica nos dias de hoje para o momento que nós passamos? Há um detalhe sobre a República. Sim. O decreto número 1 da República dizia textualmente, está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto previa um plebiscito. Sim. Em vez de convocar aquele plebiscito para saber se de fato os brasileiros queriam a República ou não, eles exilaram o imperador, foi embarcado na calada da noite, porque eles sabiam que a população do Rio de Janeiro se revoltaria se visse o imperador preso, sendo embarcado para o exílio. E já alguns dias depois, no decreto número 85A da República, de 23 de dezembro de 1889, que é poucos dias depois da proclamação da República, puseram o monarquista fora da lei. Se houve uma corrente política que teve seus direitos cassados,
no Brasil durante 99 anos fomos nós. Nós só voltamos à plenitude dos nossos direitos políticos com a entrada da atual Constituição em 1988. Em decorrência do quê? De uma carta enviada pelo meu irmão, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, aos deputados constituintes, mostrando o absurdo, no momento de abertura política, o projeto de Constituição, o anteprojeto, estava sendo votado, reintroduzia essa cláusula que caçava nossos direitos políticos. Correto. Quando essa cláusula foi votada, praticamente todos os partidos votaram contra, pela derogação dessa cláusula. Só votaram pela manutenção dessa cláusula 2 partidos. Ou seja, o PT e o PCdoB. Ou seja, o Partido Comunista do Brasil e o atual partido que comanda a nação. Exato. O senhor houve vê... o plebiscito Sim. E não houve igualdade de condições. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos quadro, não tínhamos nada. Apesar disso, tivemos 13% dos votos válidos. E a desinformação, inclusive. E a desinformação. Né? A desinformação e deformação da nossa história. Desinformação e deformação histórica. O senhor atribui isso à grande mídia? A mídia, sobretudo livros de histórias falseados e toda uma propaganda republicana feita durante anos contra a monarquia. Mas há um detalhe interessante. Nesse período que precedeu o plebiscito, meus irmãos, eu e monarquistas do Brasil inteiro, Sim. participaram de debates em universidades, em partido político, em toda parte. Existe esse movimento das universidades em cima dessa questão? Havia conferências. Conferências. Bom, em todas as conferências que os monarquistas se enfrentaram em pé de igualdade aos republicanos, e depois fazia-se um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Mas se tivesse havido a possibilidade de um esclarecimento da opinião pública a respeito do que seja a república ou seja a monarquia teria voltado. Porque a índole do povo não é republicana. Ninguém vai dizer que o Pelé era o presidente do futebol. Nem existe na feira o presidente da panela, é o rei da panela, o rei do futebol. Imagina uma senhora, uma moça, sim, se formos analisar essa questão histórica, inclusive, né? Mas a índole do povo é monárquica. É verdade. Imagina uma senhora que tivesse abrir uma loja de roupas infantis. Tivesse escolher entre 2 nomes para a loja. A princesinha ou a filhinha da primeira dama? Sim. Qual que escolheria? A princesinha, porque você... Porque tá com toda certeza. Ao natural das coisas, monarca. A família. O que é uma família? A família... Uma pequena monarquia. O pai é o rei, a mãe é a rainha, e os filhos são os príncipes herdeiros. É verdade. Por isso as mães tirem das seus filhinhos, é meu príncipezinho, faça isso, faça aquilo. Os pais, minha princesinha, vem aqui, me dê um beijo, me amor, abraço. Esse movimento monárquico que existe hoje, de certa forma, podemos dizer, a cada dia que passa, tomando mais força ainda. Sim, porque... O senhor atribui exatamente pelo momento histórico, posso dizer, entre aspas, que estamos vivendo no Brasil? Nós não desejamos a desgraça. Mas essa tragédia que a República trouxe ao Brasil está fazendo que os brasileiros voltem a pensar. Repensem a história, né? Repensem na questão. Eu nunca encontrei, e eu costumo desafiar os auditórios, nunca encontrei um brasileiro que dissesse de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, qualquer pessoa que estude de uma forma objetiva a nossa história, vê que o Brasil deu certo durante a monarquia, durante o regime de Dom Pedro II. Não há brasileiro que negue que foi o melhor chefe de Estado que nós tivemos, que garantiu o que chamávamos naquele tempo a ditadura da moralidade. O senhor acredita, no caso, essa questão monárquica no Brasil, o senhor deixou bem claro que devido ao fato de se ter deturpado a história da monarquia no Brasil, a desinformação fez com que os brasileiros não tivessem o acesso à informação. Mas o senhor acredita que com esse movimento monárquico crescendo a cada dia, mas por outro lado sabendo que a imposição do próprio Ministério da Educação, que a imposição de certas regras no Ministério, não poderia ser aí um empecilho para que se chegue a informação, principalmente para os jovens? Necessariamente não, porque há certas coisas que não há ministério, não há governo que consiga resistir. Veja a onda de indignação que há com a atual situação no Brasil. Apesar de toda a pressão do governo, o povo está manifestando o seu cansaço com o regime. Sim. Mas não existe, por outro lado, podemos dizer, não existe, por outro lado, a grande mídia dando uma atenção que deveria se dar a uma questão monárquica. Não, mas isso vai como mancha de azeite.
É questão de tempo. O senhor acredita, o senhor está vendo nesse aspecto? Eu estou absolutamente convencido disso. Que os brasileiros estão no estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho. Sim. Pediu a sua parte da fortuna, foi para a cidade, esbanjou o seu dinheiro, algum tempo depois estava comendo as bolotas dos porcos, estava comendo o alimento dos porcos. E em seguida? Ele começou a ter saudade da casa paterna. Os brasileiros estão com saudade da casa paterna. Estão com saudade de um regime cuja principal característica qual é? É criar consciência de que uma nação é uma grande família com destino comum a organizar. De onde resultava um clima psicológico, um ambiente psicológico semelhante a uma família, que é numa família em que a presença do pai ou da mãe estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas travessuras. Assim também, a monarquia estimulava a qualidade do povo e inibia suas más tendências. Ou seja, aplicado hoje essa questão do pensamento monárquico, o Brasil poderia tomar um outro rumo. Certamente, certamente. O senhor começaria por onde, por exemplo, para arrumar a casa? Que os brasileiros são bons. O problema é que nós temos um regime que se enquistou nessa nação, que não corresponde ao Brasil real. E se um Brasil real, que é esse povo trabalhador, esse povo bondoso, esse povo que tem expandido a nossa, apesar de toda a tragédia dos governos, sim, o Brasil está sobrevivendo. Mas nós vivemos uma ilusão? São as forças vivas da nação. O senhor acredita que nós estamos vivendo uma ilusão no Brasil? A ilusão está se desvairando? Há um Brasil virtual, que é o Brasil republicano, é o Brasil de Brasília, é o Brasil da corrupção, etc. É o Brasil do Porto em Cuba. Do Porto em Cuba, do metrô de Venezuela, etc. Mas o brasileiro autêntico, ele não quer isso. O brasileiro autêntico, ele quer o bem da nação. E quais são hoje, quais são e quantos são hoje os movimentos pró-monarquia em todo o Brasil? Existe um movimento chamado pró-monarquia, que coordena essas várias instituições. Mas aí existe um número imenso de modos. Existe a Frente Dom Pedro II, que era o Curitiba. Sim. Existe os Cavaleiros do Rei em Petrópolis. Existe o Brasil Real. Existe a Monarquia Já, que põe em Porto Alegre. Existe no Nordeste vários movimentos. Existe no Brasil inteiro. Existe essa possibilidade de um novo plebiscito, o senhor acredita? Com as redes sociais, sim, as barreiras que a República estão sendo quebradas. Estão sendo abaladas. Sim. Porque ninguém resiste a essas redes sociais. E o fato é que com essas redes sociais, sobretudo na juventude, esses grupos monárquicos estão se multiplicando como nunca. Eu estive algum tempo atrás em Manaus e fui convidado pela Federação de Comércio para um evento. Chego lá e encontro grupos de jovens católicos, monarquistas, idealistas, que querem um Brasil diferente, como eu não tinha a menor ideia que existisse. Eu estive em São Luís, a mesma coisa. Fortaleza, a mesma coisa. Agora na Paraíba, estou chegando na Paraíba. Pelas redes sociais, soubemos que eu estava chegando em João Pessoa, à noite tinha 20 jovens no hotel. Aguardando. Uma reunião com eles, uma conversa, mais ou menos como nós tivemos aqui. Produtiva. Muito produtiva, muito positiva, em que eu vi quais são as aspirações autênticas da juventude brasileira. Eu pergunto para o senhor algo, de certa forma, até polêmico, vamos dizer assim. Nós temos aí o Exército Brasileiro, que já está indignado com o próprio governo. Isso é óbvio. Né? A manifestação, nas famosas casernas, eles não podem se manifestar de forma aberta, mas nós já temos generais se manifestam, principalmente aqueles que estão na reserva. Né? Mas sabemos qual é o pensamento deles do atual modelo que foi adotado no Brasil, que não condiz com o patriotismo que eles carregam dentro de si. Exato. O senhor poderia dizer o que pensa hoje, ou o que o senhor acha que pensa hoje a questão dos militares relacionados à monarquia? Quer dizer, eu tenho viajado pelo Brasil, em toda parte os contatos que eu tenho com as Forças Armadas são as mais calorosas possíveis. Existe uma proximidade importante, existe um respeito. Muito respeito, etc. Há uns anos atrás, eu estive em Brasília, havia uma inauguração de um busto a Dom Pedro II na área militar, no comando do Exército, e no fim tinha 7 generais na sala, 5 declararam monarquistas. Ou seja, existe um movimento, entre aspas, até dentro do próprio... Uma tendência. Uma tendência, não um movimento, mas uma tendência. Não um movimento, uma tendência. Coisa que não acontecia há 20 anos atrás, digamos assim. Digamos, há 50 anos atrás não havia. Seria impossível, não. Né?
Mas por causa do plebiscito, em toda a parte foi muito bem recebido. Falência da República? A falência, quer dizer, eles estão cansados da República, eles viram o erro que foi a República. Aliás, a própria República, segundo os manuais de história militar, era apenas um terço dos militares que estavam participando do golpe de 15 de novembro de 1889. Sim. Era uma minoria. Quer dizer, hoje... A maioria não eram favoráveis à República. O próprio Deodoro não é republicano. O próprio Deodoro da Fonseca? Há uma carta do Deodoro a seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, em que ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil república e desgraça completa são a mesma coisa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda parte do nosso programa, que nós temos aqui a honra de receber o príncipe segundo na linha sucessória na monarquia no Brasil, e sobre esse movimento, logicamente, que faz parte do dia a dia do povo brasileiro nesse momento tão importante que o nosso país atravessa. Nós voltamos já já.